A maioria das pessoas pula os primeiros 17 versículos do Novo Testamento. Afinal, quem quer ler uma lista de nomes antigos e difíceis de pronunciar, não é mesmo? Mas eu tenho um segredo para te contar. Se você pular a genealogia de Mateus, você perdeu o código de ativação de toda a Bíblia. Mateus não está apenas listando ancestrais, ele está anunciando que o universo começou de novo. No grego original, as primeiras palavras de Mateus são Biblos Genesios, o livro da Gênese, e hoje vamos entender porque a vinda de Yehoshua é literalmente a criação 2.0. Vamos conectar o Jardim do Éden ao ventre de Maria. Quando os leitores judeus do primeiro século leram as primeiras palavras de Mateus, eles tiveram um déjà vu. Na Septuaginta, a tradução grega do Tanar, o Antigo Testamento, o livro de Gênesis, ou Bereshit, é chamado exatamente assim, Biblos Genesios. O paralelo Gênesis conta como Deus trouxe ordem ao caos e criou o homem. Mateus está dizendo, Deus está fazendo isso de novo. A estrutura de Gênesis, o livro de Gênesis, ele é dividido por toledotes, ou gerações, e Mateus ele vai usar essa mesma ferramenta de design teológico para organizar a história. E o significado é o seguinte, Jesus não é um remendo em uma religião que deu errado. Ele é o arquiteto voltando a obra para restaurar o projeto original que foi corrompido no Éden. No Gênesis, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Em um mundo sem forma e vazia, em Mateus, o cenário de Israel era de vazio espiritual, silêncio profético e opressão romana. Era o caos novamente. Note como ele organiza a genealogia em 3 grupos de 14. Na numerologia hebraica, também chamado de Gemátria, 14 é o número do nome de Davi, 464. O padrão de 7 e 14 é 7 mais 7. Mateus ele está apresentando a história de Jesus como uma semana da criação estendida. Ele está dizendo que a história de Israel atingiu seu Shabat, seu sábado, seu descanso em Jesus. Assim como o primeiro homem, Adão, foi formado pelo sopro de Deus. O último Adão, Jesus, é gerado pelo Espírito Santo, Ruach Kadosh. É o mesmo fôlego de vida criando um novo tipo de humanidade. E aqui está o coração da aula. Vamos fazer um paralelo direto entre o Antigo e o Novo Testamento através da figura de Adão. Adão foi tentado em um jardim abundante e falhou. Jesus será tentado em um deserto seco, como está escrito em Mateus 4, e vencerá. Adão trouxe a morte através de uma árvore. Jesus trará a vida através de outra árvore, a cruz. Adão recebeu o domínio sobre a criação, mas o entregou ao pecado. Em Mateus 28, Yeshua diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele recuperou o que foi perdido no Gênesis. E aqui é o ponto teológico. Em Mateus, Jesus é apresentado como o homem perfeito, o espelho do que Adão deveria ter sido. Ele é a imagem de Deus caminhando novamente entre os homens, como Deus caminhava com Adão na viração do dia. Se o Evangelho de Mateus é a nova criação, isso significa que você e eu não somos apenas espectadores. Se você está em Cristo, você faz parte dessa nova humanidade. O mesmo Deus que disse haja luz no Gênesis
é o Deus que Mateus apresenta como a grande luz que brilhou para o povo que estava nas trevas. A teologia de Mateus não serve para nos dar informações, mas para nos dar uma nova origem. Você não é mais definido pela queda de Adão, mas pela vitória de Yehoshua. A aula 2 termina aqui, mas o nosso estudo está apenas começando. Você conseguiu enxergar a conexão? O Gênesis e Mateus estão conectados por um fio de redenção que ninguém, absolutamente ninguém, pode quebrar. E aqui a pergunta do dia: por que você acha que Mateus incluiu mulheres como Raabe e Ruth em uma genealogia de nova criação, algo que não era comum na época? Deixe a sua opinião aqui nos comentários e vamos debater isso. Na aula 3, vamos entrar em um tema profundo. Quem é Yehoshua? Vamos analisar o nome, o significado e o porquê de cada título que ele recebeu. Eu vejo você lá.